Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito pelo convite, dizer que é um prazer, Júlio, estar aqui como Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos. E para nós é muito bom estar aqui para entender cada vez mais o que a gente tem, porque o nosso olhar sempre está lá fora, Júlio, né? Nós e a nossa equipe da agência, a gente trabalha promovendo, no meu caso, né, promovendo o agronegócio, mas a agência promove o Brasil como um todo. E a gente tem uma atuação muito forte no agronegócio. Hoje nós apoiamos diretamente 22 setores, vários deles estão aqui, que a gente tem uma parceria muito importante. Atendemos hoje mais ou menos 2.500 entre empresas, produtores rurais e cooperativas, que dá aí uma exportação mais ou menos de 89 bilhões de dólares. E o que eu queria comentar, e já pensando, né, e raciocinando sobre tudo aquilo que a gente ouviu hoje, eu acho que nessas andanças nossas, a gente vê várias coisas. Mas eu queria destacar duas coisas. A primeira é que hoje a gente tem um grande polo, uma grande dinâmica de um local onde se concentra o desenvolvimento da indústria. Quando a gente fala China e Ásia, a gente tem que pensar, não só China e Ásia, mas a gente tem que pensar como um grande polo de desenvolvimento da indústria. Isso é uma das coisas mais dinâmicas no mundo hoje. Tem lá, sim, uma concentração de desenvolvimento industrial. E tem uma outra coisa muito importante, que é o que acontece aqui no Brasil, que é o grande polo, no Brasil e na região, o grande polo de desenvolvimento da agricultura. Então, nós temos várias dinâmicas no mundo, mas de dinâmica econômica, tem várias, mas duas que eu acho que tem um destaque muito forte. Indústria, Ásia, e agro, Brasil e a nossa região. E a grande questão, junto com isso, é como que, aí eu volto lá no início, ao Roberto Rodrigues, como que estes modelos dialogam, e aí eu diria não com os cavaleiros do Apocalipse, mas com os grandes dilemas globais que nós temos hoje, e como que nós vemos isso, Júlio, como que a gente olha para isso. Né? E aí eu queria começar a tratar um pouquinho disso aqui, rapidamente, para dar um exemplo muito concreto. Segurança alimentar, esse é o caso recente do México. O México lançou uma política, inclusive o nome é interessante, né, que é PASIC, que é uma política, não sei se está aqui, é contra a inflação e a carestia. Então imagina para nós, Júlio, nós brasileiros, vendo um país aqui, vizinho, lançar um plano, dizendo, nos ajudem a combater a inflação e a carestia. Carestia é uma palavra forte para a gente, né? E olha o que aconteceu, o que está acontecendo com o México. Ou seja, a nossa exportação aumentou várias vezes, isso aqui é só exportação do agro, e olha o que aconteceu com a inflação no México. Certo? Então, esse é um exemplo muito concreto. E a pergunta é, o Brasil tem capacidade para contribuir com o dilema global, com o desafio global da segurança alimentar? A resposta de todo mundo aqui vai ser sim. E aqui tem um exemplo concreto. Né? E foi um desafio muito grande a gente trabalhar isso aqui. E a gente faz tudo isso preservando a parte ambiental. Outro dilema global, transição energética. Nós já falamos muito sobre isso aqui, e a gente tem exemplos de sobra, e todo mundo aqui é craque já nesse assunto, de tanto a gente ouvir sobre isso hoje durante o dia. Então, bioeletricidade, etanol, biocombustíveis, etc. A pergunta é, a gente consegue lidar com o primeiro desafio ao mesmo tempo que lida com o segundo? A resposta é sim. E tem vários exemplos. Né? A gente pode dar o exemplo da cana, que faz rotação de cultura, que é açúcar, que também é alimento. A gente pode falar do milho, etanol, DDG, que vira proteína. Então, quanto mais você aumenta um, você está aumentando o outro. Não tem essa diferença de fuel contra food, ou seja, é food plus fuel, or fuel plus food. Então, a gente consegue fazer um e outro. Mas não tem só esse desafio. Tem o desafio do tema do carbono. É assim. E a pergunta, de novo, é, a gente consegue fazer segurança alimentar, a gente consegue fazer transição energética e, ao mesmo tempo, captar carbono e, ao mesmo tempo, lidar com a mudança climática?
A gente consegue. Né, Silvio? O Silvio está fazendo assim. A gente consegue. A gente tem modelo para isso, tem tecnologia para isso. É possível fazer isso. E aí que tem vários exemplos aqui durante o dia. ELPF, desde as nossas práticas lá de trás, né, de plantio direto, etc, etc, etc. Então, o que eu estou querendo sinalizar muito aqui é que o Brasil, e a Silvia sempre fala muito isso, nós desenvolvemos, criamos, aí nós todos, né, criamos um modelo de agricultura tropical. E nós temos que ter consciência de que nós temos um modelo que é diferente. Não dá para medir só 15 centímetros do solo. Né? Não dá para usar, às vezes, ferramentas que, por satélite, confunde floresta de cafezal. Nós temos que ter as nossas métricas, nós temos que ter as nossas imagens, mas nós temos o nosso modelo. Mas o Roberto também nos provocou em relação à agricultura com gente. A agricultura que também trabalha, também opera e também impacta a desigualdade. Então, onde que eu estou querendo chegar? Do nosso ponto de vista e o que a gente projeta, é evidente que nós temos todos os nossos desafios, que não são poucos. Né? Se falou de manhã, desde o controle de queimadas, a mudança climática, como que ela impacta as necessidades. Se falou muito de pecuária aqui agora, né? Os grandes desafios, os potenciais que a gente tem. Mas o que a gente vê e o que a gente entende, olhando e andando pelo mundo, é que talvez a grande diferença, ou a grande contribuição que o Brasil tem a dar, é que o Brasil consegue a um só tempo, ou ao mesmo tempo, contribuir com os 4 dilemas globais. Ou pelo menos com estes 4 dilemas globais. Por quê? Porque talvez muitos até conseguem aumentar a produção de alimentos. Nós vamos conseguir também, pela tecnologia, pela produtividade, temos 40 milhões de hectares para serem reconvertidos. Né? Muitos talvez conseguem fazer isso. Muitos conseguem produzir energia limpa. Muitos talvez conseguem ter uma tecnologia de captar carbono. Mas quem faz isso ao mesmo tempo? Junto, ao mesmo tempo. Então, essa que eu acho, que nós achamos, e essa imagem do Brasil que a gente projeta, é que nós temos capacidade de fazer isso ao mesmo tempo, a uma só vez. É tudo junto, misturado. Porque a gente faz isso, a gente tem capacidade para fazer isso. E termino falando que a nossa agricultura é uma agricultura com impacto e com gente. Porque muitas vezes se falava ou se projetava, especialmente lá fora, uma imagem de que a agricultura brasileira ia crescer, ia ser super competitiva, ia acabar com a agricultura de outras regiões e tal. E que era uma agricultura enorme, gigante, né? Que o Brasil é gigante. Isso é verdade, que o Brasil é gigante. Mas não é verdade que quer destruir. Por quê? Porque a nossa agricultura impacta. É verdade que uma agricultura grande como a agricultura brasileira tem sim capacidade de impactar positivamente. A gente impactou positivamente o México. A gente pode impactar positivamente com etanol. E não é pouco etanol, é muito etanol. Então a agricultura brasileira, sim, impacta, tem capacidade de impactar. Nós não temos problema de dizer que nós somos grandes. Nós somos nos tornamos o maior exportador mundial de algodão, dessa fibra. Mas nós temos 100% da exportação rastreada. Isso é agricultura de impacto. Nós não somos só grande, nós geramos impacto. Que impacto? O impacto positivo de contribuir com os 4 dilemas globais ao mesmo tempo. Essa é a agricultura brasileira, agricultura de impacto. E nós não estamos para brincadeira, porque o nosso jogo é sério. O nosso jogo é sério é contribuir para o mundo. Nós contribuímos humildemente, e inclusive o colega europeu já reconheceu isso aqui, foi inclusive aplaudido. Então essa é a nossa postura, é isso que a gente leva. Evidente que nós temos desafios, todos nós temos, mas nós temos muitas possibilidades. E é dessa forma que a gente trabalha e que a gente leva. Muito obrigado. FIAP, Fórum Internacional da Agropecuária. Patrocínio, JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Apex Brasil, ser Apex Brasil é ser sustentável. John Deere, inspirando por gerações. Senar MT, Sistema Famato Senar, a casa da família rural. Apoio, CNA, Senar.
Famato. FAPSEM. Somos parte do milagre no Cerrado brasileiro. CropLife Internacional. CropLife Brasil. Juntos pelo futuro. Linha Aérea Oficial Azul. Parceira de cobertura CNN Brasil. Realização Canal Rural.